E aí, galera, hoje teremos o nosso primeiro livro de terror e o melhor, é nacional. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e clicar nos links aqui embaixo do Instagram da editora Letras Virtuais e também do Descontando uma História. E vamos pro vídeo! O livro de hoje se chama Ela Alucina Leões e foi publicado pela editora Letras Virtuais. Você vai encontrar o livro nas versões audiobook e e-book na Amazon por um preço super bacana. Antes de tudo, eu quero falar um pouquinho sobre o autor, Rodrigo Espírito Santo. Amém. E eu fiz esse trocadilho porque o perfil do Instagram do Rodrigo é Rodrigo Amém. E eu vou deixar o link aqui embaixo também. E ele é uma pessoa bem versátil. Ele é professor, escritor e ator. Ela Alucina Leões conta a história do Dr. Daniel França, que é um psiquiatra que põe toda a fé dele na psiquiatria, na ciência. E ele não acredita em nada que não seja a ciência. E durante toda a sua carreira, o Dr. Daniel já se deparou com vários casos complicados e até mesmo casos raros, mas ele não imagina o que está por vir. E ele vai conhecer uma nova paciente chamada Clara, que aparentemente não tem nenhuma doença psicológica, nenhum distúrbio, nada assim. Mas ele vai começar a conversar com ela e vai percebendo que há algo de errado. Não com a Clara, mas sim com toda a história dela, que há algo que não está se encaixando. E aí ele vai ter que dar uma de detetive e ir a fundo para saber o que está acontecendo com ela. A Clara presenciou uma cena um pouco chocante. É totalmente chocante, meu Deus. E ela não consegue se lembrar direito do que aconteceu, ela está bem confusa mesmo. Mas com a ajuda do Dr. Daniel, ela vai conseguir se lembrar aos poucos dos fatos e ele vai tentar ajudá-la. Ele vai até a cena do crime que ela presenciou, que fica no mesmo andar do apartamento dela, no corredor. Só que, misteriosamente, a Clara some. E ele vai ter que descobrir o que aconteceu com a Clara e que história era aquela de leões. Porque a Clara vivia falando que ela via leões e que os leões estavam no prédio onde ela morava, que era um prédio antigo e bem assustador. E muitas coisas estranhas vão acontecendo nesse meio tempo e o Dr. Daniel vai ter uma revelação bombástica logo no início do livro e vocês vão ter que ler para descobrir o que é. Para começar, eu tenho a obrigação de dizer que eu me surpreendi muito no início do livro, já no prólogo, eu fiquei muito surpresa. Primeiro com a escrita do autor, que é uma escrita muito gostosa. Eu tava assim, será que é de terror mesmo? Isso aqui é tão leve, tão bom, assim, o clima do livro é muito bom. Dá pra sentir toda a atmosfera, todas as sensações que os personagens têm. E eu estava gostando bastante. E já começa com a história da Maria, que é uma prostituta, e ela pega um cliente e vai para um prédio muito estranho, um prédio antigo e um pouco assustador. E ela estava com aquela sensação de que algo ruim ia acontecer, mas mesmo assim insistiu em ir. E lá nesse prédio aconteceram algumas coisas estranhas que eu não vou revelar porque vocês vão ter que ler. Então eu fiquei um pouco chocada com esse contraste assim já de cara, porque estava muito tranquilo e de repente aconteceu uma coisa assim no final do prólogo e já no primeiro capítulo, no início do primeiro capítulo, volta tudo tranquilamente já com a história do Dr. França. E aí, novamente, eu pensei, mas não vai acontecer mais nada assim de estranho, mais nada de chocante. E me enganei mais uma vez. Aconteceram coisas chocantes de novo. E assim, fatos da vida do Dr. Daniel, fatos do passado dele, que me deixaram muito chocada. Bom, gente, o livro é muito curtinho, ele tem 100 e poucas páginas, dá pra ler muito rápido. E eu demorei um pouco mais porque eu não tenho costume de ler terror, então pra mim tava um pouco assustador demais e eu
tinha que dar umas pausas para recuperar o fôlego, mas o livro é incrível. É um conjunto perfeito, a edição tá maravilhosa, a escrita do autor é muito boa. E eu devo dizer que tá muito caprichado. A editora Letras Virtuais caprichou. O Rodrigo Espírito Santo, amém, caprichou também na escrita. E tá incrível demais, gente. O enredo é maravilhoso e vocês têm que ler. A capa do livro é maravilhosa, eu gostei demais, porque já passa aquela vibe assim assustadora. E foi feita pelo Gabriel Jacob. E eu gostei demais, quero deixar aqui os meus parabéns, porque a capa tá incrível. E as ilustrações foram feitas por Beth Sá. E todas elas são muito horripilantes. Eu gostei demais. É bem a vibe do livro mesmo, né? Bem assustador. E eu vou lançar um desafio pra vocês aqui agora, de correr na Amazon, comprar o e-book e depois que ler, vir me dar o feedback. Pode ser nos comentários, pode ser no direct no meu Instagram, ou pode ser no Instagram da editora, no Instagram do Rodrigo Amém, tá? Vocês vão ficar à vontade. E quero ver todo mundo alucinado com esse livro. Ela alucina Leões. E hoje foi isso, uma história bem assustadora pra vocês. A segunda obra nacional aqui no canal. E quem não viu a outra, eu vou deixar aqui nos cards. E até a próxima!